eu vou abrir para você fazer sua pergunta para a gente agora por telefone, 0 operadora 11 3337 5886, ou então mandar sua mensagem no nosso Facebook, facebook.com/nosso PGM, porque a doutora Pamela Magalhães é psicóloga e esclarece as nossas dúvidas sobre ansiedade. Que prazer te receber aqui de novo, doutora. Eu adoro, né? Eu sou suspeita para falar o quanto é gostoso estar aqui, sempre. Olha, eu já quero começar esse bate-papo falando da extensão. Dá pra gente continuar batendo papo com a doutora Pamela através do canal que foi feito. Sempre com dicas muito bacanas também, né, doutora? Obrigada por divulgar. Eu fiz um canal chamado Minoterapia, que você pode acessar pelo YouTube, colocando Minoterapia, se inscrever no canal. Toda quarta-feira a gente está colocando um novo tema. E é muito legal porque a partir do momento que você se inscreve, é assim que funciona o YouTube, viu, gente? Você ativa para receber as notificações, então sempre que tiver lá, às vezes você esquece que é toda quarta, enfim, sempre que chegou o vídeo novo, você vai ser avisado e pode acompanhar. Eu gosto muito quando eu entro na minha página e vejo os canais que eu tô seguindo e eu vejo lá o canal da doutora Pamela, ela tem vídeo novo e a gente sempre aprende, né, doutora? Bom, eu tô tentando pegar alguns temas que envolvam, assim, a curiosidade das pessoas acerca de comportamento e relacionamento e explanar um pouquinho ali no canal. Que bom que você gosta, eu fico feliz. Excelente, viu? Muito obrigada por dividir essas dicas com a gente. Bom. Se você tem pergunta, agora ela também vai esclarecer as nossas dúvidas sobre ansiedade. A minha primeira pergunta, doutora, ansiedade é um assunto recorrente? Super. Muita gente tem ansiedade? Todos nós, em vários momentos da vida, vivemos a ansiedade. A ansiedade é justamente um estado emocional de apreensão sobre algo que possa acontecer. Normalmente é esse receio de que algo ruim possa acontecer. Então, pensando dessa forma, a gente acorda de manhã e já pega o guarda-chuva porque o tempo não está muito legal. Para eu fazer esse movimento, eu tenho que ser um pouquinho ansioso. Porque eu já estou pensando na possibilidade que eu moro em São Paulo, vai chover, não quero estragar meu cabelo, não quero molhar minha roupa, meu sapato. Então, esse movimento nos faz cautelosos. Né? Então isso é muito bom. Eu brinco que mulheres ansiosas, gente, eu tô falando uma ansiedade normal, eu vou falar depois da patológica, tá? Então, comportamento ansioso dessa maneira nos faz, por exemplo, mães precavidas, mães cuidadosas, né? Que pensam, vou levar essa roupinha para o meu filho mais tarde, essa comidinha para o meu marido. Então, esse movimento é saudável, é uma ânsia. Pessoas que têm essa ansiedade de um jeito equilibrado são pessoas proativas, né? Que estão ali sempre pensando. Então, você tem uma produtora aqui que já pensa, já que vai querer isso, aquilo, e faz. Então, são pessoas que acabam sendo bons profissionais. O problema é quando isso se torna desmedido, né? Que esse movimento que eu falei de pensar lá na frente, ele fica exagerado. Então, o indivíduo ele fica ali numa elucubração, né, numa excessiva idealização, fantasia a respeito de alguma coisa que está ali, que ele nem sabe se vai acontecer, ele já desenha todos os desfechos e muitas vezes nesse caminho ele deixa de fazer, ele abandona o barco, ou então ele já imagina uma história que vai acontecer e nem faz. Aí que a gente entra realmente quando a ansiedade se torna patológica e prejudicial ao indivíduo. A gente vai entender um pouquinho de onde vem, se pode ter uma questão genética. E eu percebo, assim, no senso comum, doutora Pamela, que algumas pessoas reagem em situações específicas de maneiras completamente diferentes. Então, tem gente que fica muito ansioso antes de uma prova, tem gente que fica muito ansioso antes de uma entrevista de trabalho. É lógico que provavelmente todos ficam ansiosos, mas essa medida pode, inclusive, ser crucial para o resultado daquela prova ou até mesmo daquela entrevista, não, doutora? Então, como eu estava dizendo, gente, por exemplo, você que está assistindo, um pouco de ansiedade, porque você está esperando o resultado de um exame, né? Ou então você se candidatou para uma vaga, foi na entrevista, está esperando, isso é normal, tá? Vai ter um encontro com aquela pessoa que você está querendo muito, ai meu Deus, o coração palpita, isso é normal, porque veja, é uma sensação, né? Essa ansiedade desse novo que você não conhece muito bem, mas que não te prejudica em nada, você continua tocando a tua vida. É claro que eu estou ansiosa em estar aqui, né? Eu quero fazer uma entrevista legal, mas isso não quer dizer que eu vou perder a palavra e que eu estou tremendo, que eu não consigo conversar com vocês. Então, perceba que a ansiedade, ela te ajuda num estímulo,
Mas quando ela realmente te prejudica, você fica desatento, né? Você começa a tremer, então você perde o foco, né? Ou então teu sono fica atrapalhado, teu apetite também, o teu desempenho ali com as pessoas também começa a ficar conturbado. Aí a gente vai entender que tem outras questões envolvidas. Pensando ainda na linha do senso comum, sem a gente entrar explicando ali, que eu vou explicar dos transtornos, a gente tem que observar bastante como a gente está conosco, né? Minha autoestima, o quanto eu estou confiante naquilo que eu sou. Então, por exemplo, se eu estou muito ansioso para uma prova, toda vez que eu vou numa situação de provação, eu me vejo muito ansioso, muito angustiado, sudorese excessiva, é importante que eu pense como eu estou comigo, o quanto eu me preparo para as coisas. Tem gente, o que faz? Se sabota, não se prepara, deixa as coisas para a última hora, aí fica super ansioso. Então, se eu observar também os meus comportamentos de autossabotagem, é uma forma também de eu me ajudar no sentido da ansiedade. Outro elemento importante é a alimentação, né? Como será que eu estou lidando com a minha alimentação? Será que eu estou muito afobado ali? Será que eu estou fazendo escolhas de alimentos que me deixam ali mais adrenados, né? Me deixam ali mais agitado ou não? Eu estou escolhendo alimentos que também me ajudam no equilíbrio. Minhas atividades do dia a dia, eu estou dosando legal? Eu estou equilibrando ou não? Eu estou exagerando, estou colocando muita coisa ali sem perceber o tanto de espaço de tempo que eu tenho. Quem são as pessoas que eu trago para o meu convívio? São pessoas que me fazem bem? Né? Pessoas gostosas que eu divido, que acrescentam na minha vida ou não? São pessoas que me sugam, são pessoas que me cansam, são pessoas que não respeitam os meus limites. O tipo de trabalho que eu escolhi é um trabalho que me exige demais? Tem uma equipe ali que me pressiona o tempo inteiro, é um trabalho que me cansa, que não me respeita. Tudo isso, gente, são elementos super importantes que precisam ser levados em consideração quando a gente fala da ansiedade. Está falando, doutora Pamela, ainda sobre o senso comum e citando algumas pessoas, eu vou aqui dar o meu próprio exemplo. Eu já falei para os meus telespectadores que o negócio daquela, sabe aquela prova prática e tal, não passei na primeira, né? Mas eu me lembro que o que me atrapalhou, e eu tenho certeza absoluta disso, foi a ansiedade, porque todo mundo fala da baliza, né? Eu fiz a baliza direitinho, gente, eu não tive nenhum problema com a baliza. Eu esqueci das setas, eu lembro que eu tava tão nervosa que a minha perna, eu falava, gente, eu não vou conseguir controlar a embreagem porque a minha perna tá mexendo. E no fim, a baliza, a subida, tudo que tinha de mais difícil eu fiz, gente. O que eu fiz foi uma seta que eu dei errada e uma marcha que eu passei, ele travou, enfim, foi o suficiente para não passar. Excelente exemplo. Como é que eu posso ter conseguido fazer a baliza? E a hora que eu vi pelo que eu errei. Mas olha que legal, eu vou pegar carona com você, porque eu também não passei, tá, já que somos... Ai, obrigada, solidária. Não passamos de primeira. Eu também não passei na primeira, então quem não passou na primeira, então no nosso grupo aqui. Gente, é o seguinte, é legal que a Jaque está trazendo, porque veja que interessante, quando você vai em alguma coisa, no caso, né, ali que você vai tentar na prova, enfim, no exame, se você já tiver na tua cabeça, ai, não vou conseguir, ai, tô muito nervoso, ai, meu Deus, na hora da baliza, eu tenho certeza, eu não vou conseguir. Tá vendo que você já tá se contando uma história? Você tá contando, o cérebro, ele tá ali codificando tudo isso, internalizando, absorvendo todas essas informações, e ele vai fazer uma coisa que a dona Jaque me contou ali atrás, que eu adorei, que ela falou assim, quando eu descobri que eu mando em mim, eu realmente dominei o meu corpo. Então eu vou roubar a tua frase, Jaque, para dizer que quando a gente fica, né, falando essas frases, ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo o exame na hora, blá, blá, então eu já estou condicionado a qualquer momento, pronto, ser fiel ao que eu estou falando. E aí que acontece? O nervosismo, né, a ansiedade excessiva me leva a fazer algum boicote, que é na hora que treme a minha perna, o meu foi igual, tremeu a perna. Né? E aí é interessante que você fala, ah, eu não acredito, mas eu acertei aquilo que eu nem imaginava, eu errei isso, que besteira, tal. Mas o que acontece? Você estava desde o começo já imaginando, idealizando, fantasiando um desfecho negativo. Então, um grande pulo do gato, gente, é olhar o agora. Então, além da gente olhar os transtornos daqui a pouquinho, falar das possíveis medicações que a gente tem que pensar, exercícios, sintomas, tal... Foque no agora, isso é uma lição super importante. O agora é tudo que você tem. Você focar no teu presente, fazer o melhor do que você pode nesse momento, vai te ajudar demais na ansiedade. Por que isso? Porque conforme eu foco no presente e vou ali me esforçando, fazendo o que eu puder dentro dessa adequação que eu tenho, seguindo, né, cada step ali, cada fase, eu vou
me apoderando, né? Eu vou ali aprendendo com esses recursos, com esse caminho. E na hora que eu chego na etapa final, eu já estou alimentada, eu já estou com a experiência do caminho. Agora, o que a gente faz? A gente fica com o pensamento prepotente ali no comecinho, já imaginando o desfecho. É aquele, por exemplo, pode ser você, que nem começou um namoro, mas já falou, não vai dar certo. Eu já sei que não vai dar. Não vai dar. Ou então, não vou nem naquele trabalho, porque eu já sei que não vai dar certo. Então você já imagina um desfecho e não um alto boicote? Na verdade, é um boicote, mas qual é a intenção? É de proteção. Eu já quero imaginar. É bem, né? De alguma isso. maneira, né? O indivíduo, quando ele faz isso, acaba sendo um boicote, sim, porque ele já anula a possibilidade. Mas, na verdade, você faz isso para se proteger. Né? Então, nem vou entrar nesse relacionamento. Não vou nem sair à noite. Não vai ter ninguém lá. Não adianta. Vou ficar em casa aqui, vendo televisão. Hoje é sexta-feira, né? Não, vou ficar vendo televisão. Não adianta nada, ninguém presta. Veja, você já está adivinhando, já está dando a letra do que vai ser, sendo que você não sabe. Eu brinco que a delícia da vida é justamente que ela é uma caixinha de surpresa. Você não sabe. Você pode sair ali e talvez nem conheça mesmo o príncipe encantado, mas você pode conhecer um monte de coisa, né? Pode fazer uma amizade. Pode acontecer tanta coisa boa, né? Pode receber uma oportunidade. E pode até conhecer o amor da sua vida. Pode conhecer o amor da vida, pode se divertir, mas a delícia é essa. Eu não sei o que vai acontecer, né? Então essa é a graça da vida. Isso. É se permitir. E justamente o excesso da ansiedade faz você desenhar os desfechos. Então você já desenhou, já colocou o que é, o que deixou de ser e pronto. Se posicionou naquele lugar conhecido que você se sente seguro em função do teu medo. Eu vou deixar uma pergunta para daqui a pouco, que eu acho que não vale a pena responder nesse momento, porque a gente já vai entrar nos possíveis transtornos. Mas, por exemplo, ainda usando o meu exemplo, eu demorei quase um ano para ter coragem de fazer o exame de novo depois, porque eu sou uma pessoa que sempre me cobrei muito, nunca tinha não passado em uma prova na minha vida. Eu acho que foi a primeira prova que eu não passei. Eu não estava acostumada com isso. E daí eu demorei quase um ano para refazer a prova. Então, eu acho que uma pergunta importante é como enfrentar aquilo que te causa ansiedade. Mas eu vou deixar essa pergunta lá pra frente, doutora. Eu queria entender agora um pouquinho do que pode ser, então, a gente sintetizou um pouco do que é a ansiedade. Mas quando ela pode ser negativa, ela pode ser uma doença, ela pode ser patológica, estar entre características de um transtorno? Perfeito. Então, primeiro, para você que está assistindo, tenha em mente que a ansiedade, ela tá ali entre os principais maus do século, né? A gente fala da depressão, da ansiedade, tem uma incidência enorme, uma incidência enorme. A gente tem 7%, cerca de 7% da população mundial acometida por ansiedade, pelos transtornos de ansiedade. Então eu vou falar aqui de alguns transtornos que são populares, conhecidos e frequentes em muita gente. Então a gente tem a síndrome do pânico. Para quem não conhece, é um transtorno de ansiedade, ele é marcado pelos ataques do pânico. O indivíduo, ele pode, em qualquer momento do seu dia, o indivíduo, ele já tem o caráter ansioso, ele não está dando conta disso, ele não tá nem percebendo muitas vezes, né? Ele está ali na rotina. É interessante que são pessoas que normalmente têm uma rotina ali frenética, né? Com muitas atividades, então ele não está nem percebendo o que está acontecendo muito bem, ele está acostumado, é muito comum o indivíduo já estar acostumado a ser daquele jeitão, né? É meu jeito, minha vida é assim. E tá ali o tempo inteiro exagerando sobre si mesmo, né? Então, assim, ele tá excedendo os limites e não percebe. E aí acontece a síndrome do pânico, que é justamente esse conjunto de sintomas pavoroso. O indivíduo tem aquela sensação de morte, ataque cardíaco, tem o batimento cardíaco acelerado, ele tem a sudorese excessiva. Ele tem aquela angústia absurda em qualquer lugar. Pode ter no carro, pode ter no quarto, pode ter numa festa. E aí ele tem aquela sensação de que ele paralisou. Isso significa que uma pessoa, desculpa me cortar, doutora, mas uma pessoa que é workaholic, aquela pessoa que não para, que fala que com ela isso nunca vai acontecer, pode acontecer? Pode sim, claro que sim. São pessoas que não se dão conta do nível de ansiedade e aí ele chega ao clímax, a gente chama do clímax da ansiedade, que é quando a ansiedade estoura mesmo. E essas pessoas muitas vezes nem sabem que isso é uma síndrome do pânico e a grande parte delas vai para o pronto-socorro achando que está tendo um infarto.
achando que está tendo algum tipo de cardiopatia. Porque o sintoma é físico, né? É físico, sim, tem todo esse sintoma, né? Começa a ter a tremedeira, sudorese, taquicardia, tem tudo isso. E aí vai ao hospital, o médico faz uma série de exames e acaba percebendo, olha, realmente o estado do senhor, né? A gente está tudo ok aqui, tem uma questão emocional envolvida, vá, né? Averigue isso. E aí o indivíduo procura uma ajuda, normalmente uma psicoterapia para entender o que está acontecendo, procura um psiquiatra, um profissional especializado para também medicar, porque o indivíduo ele vive aí um transtorno de ansiedade, que é muito difícil. O indivíduo que vive a síndrome do pânico, ele muitas vezes não sai de casa depois disso, ele fica com muito medo, porque ele fala, meu Deus, eu não posso ter essa sensação. Porque a gente está falando aqui, eu e você, que não tivemos, mas quem teve, quem assiste, sabe o pavor que é, né? Uma sensação horrorosa, uma sensação de morte, muito difícil. A sensação de que vai morrer, sensação de morte, né? Que é justamente a sensação do descontrole sobre si mesmo, né? Que isso é muito interessante, que é aquilo que a gente está falando, né? Que difícil não ter autonomia sobre si. Outro transtorno importante da ansiedade são as fobias, tá? A gente pode citar aqui uma fobia específica e a gente pode citar também a fobia social, que eu acho que também são transtornos recorrentes. A fobia específica são pessoas que têm fobias de elementos muito interessantes, por exemplo, elevador, ou então, às vezes, barata. Eu tenho fobia, não sei, de lugares fechados, né, que tem a claustrofobia. São fobias específicas e normalmente esse indivíduo ele precisa de um processo psicoterápico para entender o que simboliza essa fobia. Essa fobia, ela é o quê? É uma questão interna mal elaborada que está sendo projetada no nome desse elemento, né? Tem fobias curiosas, né? Tem gente que tem fobia, às vezes, de animais que você fala, gente, não é possível que tem fobia. Fobia de cachorro, fobia de gato. De água. Tem fobias esquisitíssimas, e tem coisa, várias vezes circula, né? Umas coisas, a fobia de quadro, umas coisas que não tem nenhum sentido. Então, são justamente, né, elementos ali, fobias irracionais, porque simbolizam algo muito maior que o indivíduo precisa buscar, o que tá simbolizando, né? O que está sendo ali projetado, significado naquele elemento. Porque aquilo causa uma ansiedade muito grande. Então, toda aquela angústia, né, a desconcentração, a falta de foco acontece, né, um sofrimento muito grande quando o indivíduo ele entra em contato com qualquer um desses elementos que a gente disse. A fobia social são pessoas que têm um receio muito grande de estar em público, né? De repente se relacionar com uma pessoa. Então, tá ali, gosta da pessoa e quando tá no encontro se cala, se fecha, não consegue exteriorizar, não consegue estar inteiro, não consegue relaxar. Então, sob o seu ponto de vista relacional, sofre demais. Isso é muito conhecido. A gente tem também o estresse pós-traumático, né? Como um transtorno de ansiedade. O indivíduo ele passa um trauma muito sério na vida e depois quando, enfim, isso passa e ele tem outros relacionamentos, passa por outras situações, aquela história ela persiste na mente como uma ideia fixa muitas vezes e isso prejudica em possibilidades parecidas. Então, por exemplo, o indivíduo teve um trauma relacional. Foi traído de um jeito muito difícil, foi muito doído, tal. Aí o que acontece? Cristaliza essa questão justamente por não ter sido bem significada, não ter sido bem trabalhada, e aí ele não consegue se relacionar. Porque toda vez que ele se vê numa situação similar, tem todos os sintomas de ansiedade de novo, né, que faz com que ele fique angustiado e não consiga seguir adiante. E a ansiedade generalizada, que eu acho super importante falar, que é o indivíduo que ele tem a ansiedade, como a gente falou no comecinho, né? Ele tem esse estado emocional de apreensão, só que de uma forma mais reincidente, de uma forma que chega a paralisar. O indivíduo, ele não consegue focar no presente, ele está o tempo inteiro angustiado com o que vai acontecer. Então, vai comprar um apartamento, vai ter um encontro, vai ter uma reunião, e isso fica o tempo inteiro estressando o indivíduo, ele fica ali com aquele pensamento, sofrendo, não consegue viver o agora, prejudicando as relações dele também, prejudica sono, prejudica a alimentação, prejudica o foco, é muito sofrido. E o último, que eu acho que é um dos que mais aparecem, que é super importante contar, que aliás eu tenho que vir aqui para falar só dele, que eu acho que é um tema ótimo, que é o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo.
que também é um transtorno de ansiedade muito frequente. Você que está assistindo com certeza ou conhece alguém que já teve ou você mesmo teve, que é um transtorno que são pensamentos intrusivos, tá? É uma série de pensamentos intrusivos de forma repetida, que faz com que o indivíduo ele tenha comportamentos compulsivos na busca do quê? De saciar essa repetição de pensamento intrusivo. Então o indivíduo ele entra num ciclo vicioso. Os pensamentos recorrentes intrusivos que não param, e para saná-los, o que ele faz? Ele tem comportamentos compulsivos, então, ai meu Deus do céu, se eu não fechar o gás direito, vai pegar fogo na casa, vai pegar fogo na casa, vai machucar todo mundo, então eu preciso fechar. Aí fecha o gás, aí deita, ai acho que eu não fechei bem, volta e fecha de novo, ai acho que eu não fechei direito. E aí entra no ciclo, isso gera um sofrimento. Eu tenho que ir pro muito break, complicado. Eu vou parar nesse e vou voltar nesse no próximo bloco, porque quem nunca alguma coisa semelhante. Parecida, né, Jaque? Quem nunca? Eu vou dar até um exemplo aqui, o meu marido e eu. O meu marido, eu não tinha isso não, gente, mas depois que eu casei, eu peguei um pouco dele, que é, fechamos o portão automático ou não? Às vezes a gente já caminhou um pouco assim, ele... Fechamos ou não fechamos? Eu falo, gente, eu não vou falar que fechamos, porque se não fechamos, aí a gente volta. E agora a gente tem uma tortura, né? Uma tortura. Agora a gente tem a lógica de raciocínio. Quando a gente sai, ele fecha o portão e ele fala, vamos repetir juntos, fechamos o portão. Eu queria entender até que ponto isso pode ser normal, quando isso pode começar a se tornar um pouquinho mais perigoso. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta com a doutora Pamela Magalhães, psicóloga, esclarecendo as nossas dúvidas sobre ansiedade. Ainda hoje tem artesanato com a Ana Gomes. Eu sei que você mandou sua pergunta. Se ainda não mandou, manda. facebook.com/nossopgm, que agora no intervalo eu confiro e a gente volta respondendo para você. Já volto. Então vem pra cá, a gente volta a conversar com a doutora Pamela Magalhães. Doutora Pamela, no final do bloco você citou sobre o TOC, o transtorno compulsivo, como é que é? O transtorno obsessivo compulsivo. Pra gente entender, né? Porque de repente alguém está ligando a televisão agora. Por quê, gente? É interessante a palavra, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Observe. Então, assim, a gente tem os pensamentos intrusivos que ficam obsessivos, tá? Eles ficam repetidos ali na cabeça o tempo inteiro. E aí, para sanar, né? Para aliviar, o indivíduo ele tem o quê? Os comportamentos compulsivos. Porque na mesma velocidade que eu tenho esses pensamentos intrusivos, eu vou fazendo movimentos para tentar aplacar, para tentar sanar, que é a história que eu estava dizendo. Então, por exemplo, eu falo, ai meu Deus, preciso fechar a porta porque eu estou sozinha em casa, vai que alguém entra. Aí eu vou lá, fecho. Aí eu fico, ai meu Deus, se alguém entrar aqui, acho que eu não fechei direito. Aí eu volto e fecho. Ai, mas eu sinto que eu não fechei direito. E esse movimento, percebe? Os pensamentos intrusivos e a compulsão no movimento de fechar. Várias vezes, no caso, pode ser lavar a mão, tomar banho, fazer lavar a mão várias né? vezes. Por quê? Porque é uma angústia, né? E se eu não faço isso, eu fico ali com aquele pensamento ruminando. Então, quem tem esse transtorno de ansiedade sabe bem o sofrimento que é, quem se relaciona também. Porque muitas vezes, quando isso vai ficando mais intenso, o indivíduo ele não consegue focar. Né? Então ele fechou a porta e está conversando aqui com a Jaque, ele fica com a cabeça na porta. Ai meu Deus, Jaque, dá licença, eu vou ter que ir lá ver a porta. Então esse movimento, se você sente isso, tem que tratar, tá, gente? Psicoterapia, né, para entender da onde vem isso e também entrar com a medicação, que é super importante. Não vou falar sobre pessoas da minha família, porque a minha irmã nesse momento está trabalhando, não posso falar dela, mas olha, ela tem, tanto tem algumas coisinhas, vou até citar, Pã. Isso. Outro dia eu fui dormir na casa dos meus pais e dormi no quarto da minha irmã. Ela não consegue dormir se tiver uma frestinha aberta de um guarda-roupa, viu, gente? Tem que ficar todas as portas fechadas. A gente sempre identificou algumas coisas, tem que fazer tratamento para isso, né? Então, vai depender assim. O quanto isso atrapalha, quando que eu preciso de um tratamento? Uma coisa é uma mania, né? Eu posso ter uma mania, quando eu vejo um quadro que está um pouquinho tortinho, eu quero arrumar, eu não consigo. Tudo bem, eu acho que uma coisa é uma mania, uma coisa é quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Então, se enquanto eu não arrumo todos os quadros daqui, eu não consigo ficar em paz, tal. Então, você precisa avaliar como que você está consigo. Você está conseguindo fazer as suas atividades, ter os seus relacionamentos ali, tocar a sua vida sem ficar ali aprisionado por esses pensamentos? Ok. Se não, aí sim a gente está falando de um problema. Deixou de ser uma mania e passou a ser um transtorno obsessivo compulsivo. Eu citei fechar o portão, então, no bloco anterior, que acontece comigo e com meu marido.
Pode ser normal até um ponto, então, Pode. né? É que tem que pensar também, no teu exemplo, é que às vezes um joga pro outro, né? Mas é legal sentar e conversar, porque às vezes pode sim, vai se tornando, talvez não chegue a um transtorno, mas passa a ser uma mania da relação, né? Você já imaginou, dependendo do quão longe tá, voltar para ter certeza se fechou o portão? Porque aí você vai criando uma angústia, né? Às vezes a gente cria angústia. Nunca pensei naquilo, aí começa a pensar. Nunca pensou naquela janela, agora aquela janela já vira o problema. Aí aquela janela tem que fechar direito. Então tem que se ajudar, porque muitas vezes essas patologias elas vão sendo desenvolvidas por razão de outras questões. Talvez tenham portas que a gente não está fechando muito bem aqui dentro, né? E aí a gente acaba desenvolvendo uma patologia. Né? Nos detalhes. Né? Eu costumo dizer, claro que a gente é super importante, se tá sério, procurar, né, uma ajuda mesmo especializada, mas se você puder também aí, tá assistindo, se questionar como que tá a tua vida, ao invés de se aprisionar no sintoma, se resumir ali, né, amplia um pouquinho, como que você tá com você, como que tá o seu relacionamento, como tá a sua vida, aquilo que você realmente desenhou para que acontecesse, está acontecendo, é do jeito que você queria ali, ou o que você está conseguindo fazer sobre isso? Porque muitas vezes o estresse, né, a situação que eu estou vivendo ser muito diferente daquilo que eu gostaria, eu me ver fazendo coisas que eu não queria, né, os cenários ali que eu nunca quis para mim, que eu estou me vendo naquele lugar, pode fazer com que a gente desenvolva patologias, que eu falo que são formas, né, do corpo, da mente, aliviar exatamente uma realidade que a gente está vivendo, que a gente não está conseguindo encarar. Escape, talvez, um escape, porque aí faz-se um transtorno e aí eu sou obrigada a tratar o transtorno, entende? Então, a gente não precisaria desenvolver transtornos se a gente conseguisse se desenvolver melhor. Se a gente conseguir estar mais perto de si mesmo, né? Então, mergulhe em você. Eu sempre falo na clínica, vamos olhar mais para perto, né? Quando a paciente está chorando, eu falo, escuta, o que esse choro te conta? A paciente fala assim, como assim? Tem que olhar esse choro, porque às vezes, eu tô chorando. Não, mas o que esse choro está te contando? O que você está sentindo com ele, né? Ah, mas eu choro todo dia. Quando você chora todo dia, será que é por aquilo mesmo que você está se contando? Ou tem outras questões por trás que te estimulam, né? Que enfatizam esse choro? Importante. Ó, várias perguntas chegaram para nós. Eu vou tentar ir passando aqui a maioria para a doutora. A Mari Paz, ela quer saber qual é a diferença da ansiedade e da depressão. Ela conta um pouco que já fez terapia há algum tempo, está fazendo uso até de um medicamento, ela se sente bem, mas ela quer saber se a depressão pode chegar de uma hora para outra ou ela vem com uma série de fatores. Então, muito ótima tua pergunta, Mari. A depressão, ela começa sinuosa, tá? Ela vai começando discreta e se você não trata dessa depressão, ela cresce mesmo e se torna crônica e aí uma patologia a ser tratada. Por isso que é importante, gente, saber diferenciar antes de fazer o paralelo ansiedade e depressão. Vamos lá, depressão é muito parecido com o quê? Com a tristeza. Por quê? Porque ela tem muito a ver com a tristeza, justamente por ser uma tristeza intensa, que se torna crônica e que não passa, cresce, fica cada vez mais forte na tua vida, te limitando, te deixando desestimulado, eu falo que é uma série de baixas, né? Baixa na concentração, baixa na libido, baixa no desejo de viver. Para você perceber se você está depressivo ou não, observe se, tô triste. Não, de repente não é uma tristeza, tristeza vem e passa, né? Tô triste porque eu terminei meu namoro, fica triste mesmo, fica mais quietinho, fica com a cara mais fechada, não tem muita vontade de fazer as coisas, mas é um período, vai passando, aos poucos vai melhorando e você volta à sua vida normal, tá? A depressão, ela vai te limitando, você não consegue, você não tem forças para fazer, tá? E normalmente chega nesse ponto quando você não trata, ela vai crescendo, porque muitas vezes você negligencia, as pessoas ao seu redor também negligenciam, vai passar, é besteira, cria vergonha na cara, segue adiante. Gente, para deixar bem claro, você que não acredita ou você que está aí do lado e fala que é besteira, depressão é uma doença. Quem acha que não é uma doença não está bem informado, né? Então basta pesquisar para entender um pouquinho. Tem que ser tratado, tá? É justamente o oposto de uma ansiedade que começa nesse movimento de apreensão, querendo adivinhar o que não existe. A patologia da ansiedade, ela é justamente quando eu estou mais no futuro do que no presente. É o excesso de futuro. Eu fico num lugar que não existe. Logo, eu alimento um vazio interno. Eu preciso olhar para o agora, me alimentar do agora, que é tudo o que eu tenho. Quando eu fico excessivamente lá na frente, eu não vivo todas as possibilidades que incluem o hoje.
E aí eu alimento outro elemento fundamental para você que está assistindo saber, que é a carência. Pessoas muito carentes costumam ser o quê? Muito ansiosas. E posteriormente o quê? Depressivas. Então, também complementando a perguntinha da Mari, você pode começar justamente com uma ansiedade, né? Com esse excesso de futuro, não vivendo o agora, angustiada, sem foco, não consegue terminar as tarefas, começa a falar de um assunto, quando você vê tá falando do outro, as pessoas se afastam de você, podemos falar disso também daqui a pouquinho. E aí, isso vai te deixando mais entristecido, isso vai te paralisando e aí você cai numa depressão. Então, importante ficar atento. Converse sobre isso, então, com a sua terapeuta. Se você ainda não conversou, você disse que já fez ou talvez esteja fazendo. E só para fechar, então, é muito comum o indivíduo ter tanto um transtorno de ansiedade quanto uma depressão. E quando vai ao psiquiatra, que é um médico especializado, ele te dá justamente uma medicação que tem esses dois focos. A Ronilce Menezes, ela fala que está passando por tudo isso que a doutora citou, fez alguns exames, mas não deu nada, ela sente um cansaço extremo, não consegue mais projetar provavelmente o futuro, ela sente como se a mente não suportasse mais informação, o corpo perdeu todas as energias, não consegue relaxar, como se estivesse com ansiedade em alta o tempo todo. Ela quer saber, inclusive, se a acupuntura é indicada. Nossa, você descreveu perfeitamente, acho que precisa realmente tratar. A acupuntura, ela vai te ajudar, tá? Então, assim, a acupuntura vai ajudar, a yoga vai ajudar. Qualquer atividade que te permita entrar em contato com o teu próprio corpo, que te ajude no equilíbrio, nessa revisitação interna, nesse balanço, é muito importante, vai te ajudar demais. Então, acupuntura, yoga, pilates. Ah, não tenho dinheiro para fazer, é fácil falar, mas então vai no parque, vai correr no parque, vai caminhar. Faça atividades gostosas também, não só o ritmo frenético do teu dia a dia, se ajuda também a fazer esse balanceamento da tua vida, isso é fundamental, mas não esqueça, como a descrição me impactou bastante, não esqueça do profissional especializado para que você faça uma psicoterapia adequada e também entre, se for o caso de um transtorno mesmo diagnosticado, com uma medicação. Eu tenho pouco tempo, eu tenho muitas perguntas, eu vou tentar aqui sintetizar. A Luana Souza, ela coloca algo assim, olha, Jaque, há mais ou menos 8 anos eu tenho uma mania de arrancar os cabelos quando estou parada sem fazer nada. Isso pode ser sintoma de ansiedade. Tem até nome, né, para transtorno. Isso, na verdade é importante que você procure uma ajuda, porque pode ser sim, eu não posso falar que é, porque eu não estou te vendo, né, não seria ético, mas você procure realmente uma ajuda. Mas além disso, tenta entender o que você está precisando arrancar da tua vida, né? É interessante porque o arrancar o cabelo, muitas vezes tem gente que arranca o cabelo e que come, né? Come aquele cabelo que arranca e tal. Você está precisando tirar alguma coisa que é sua, né? Então, algo que está nascendo ali de você, você está arrancando. Então, tenta trazer esse simbólico para o que está acontecendo dentro de você. O que será que existe aí dentro que você não está conseguindo lidar, não está bem elaborado, né? Não está bem ali absorvido e você está precisando arrancar. A gente faz muito através do simbólico, tá? A gente realiza ali no simbólico o que a gente não está conseguindo ressignificar emocionalmente. Para a gente caminhar para o fim, eu vou ler a pergunta da Anne, que tem um pouquinho a ver com aquela pergunta que eu queria fazer, que é sobre como enfrentar algo que te causa ansiedade. Ela disse que foi traída pelo marido, se separou e agora não consegue mais se relacionar porque não confia em ninguém. Então isso entra também, não pode entrar, tá? De novo, não posso, né, enfatizar, mas pode entrar naquela linha do estresse pós-traumático que a gente falou. O indivíduo, ele vive uma situação doída ali, dolorosa na história dele, e quando ele está numa situação presente, ele não consegue se apropriar dessa oportunidade, porque ele fica o tempo inteiro revivendo uma história lá atrás, né? Que a gente fala que são aqueles traumas lá do passado que ficam ali. Percebe que é uma mistura de tudo que a gente falou? Os pensamentos intrusivos ficam ali, né? Então eu fico lembrando daquilo, não me autorizando, não me permitindo viver uma nova história, porque eu tenho certeza que eu vou ser traída novamente. Então, claro que o que eu vou dizer para você, que você possa entender essa experiência como algo que foi vivido e que te dê aí um grande aprendizado, mas que não te impeça da possibilidade de ser feliz, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa vai despertar alguma coisa em você.
O importante é ficar atento, né, Jaque? Se atentar para não repetir o mesmo perfil, nas escolhas de mesmos perfis. Tem uma colocação aqui do Wesley, eu acho que essa já foi a resposta. Ele fala, Wesley Rocha, boa tarde, sou estudante de psicologia e gostaria de saber se tais transtornos de ansiedade podem ser resultado de algum trauma. Então sim, né? Sim. Aliás, só para falar que eu não falei isso no começo, o transtorno de ansiedade, tá? Ele vem ali por uma causa genética, orgânica, tá? Mas também com a questão ambiental. Então, tanto tem uma questão familiar, é importante revisitar o histórico familiar, se eu tenho pessoas com transtorno de ansiedade na família, mas também pensar no ambiente, nas atividades do meu dia a dia, meus familiares, o lugar ali que eu cresci, que eu convivo. Tudo isso vai ajudar ou não a ter ou mesmo sair, né, conseguir se libertar desse transtorno. Tem mais perguntas chegando, não sei se vai dar tempo de fazer, mas eu acho importante a gente caminhar para uma conclusão e entender. Claro. Doutora, até mesmo, para a gente poder só entender, você explica pra gente a possibilidade da terapia e também de ir a um psiquiatra tomar medicamento. Se for um transtorno, tem que ter uma questão medicamentosa. A questão é, o medicamento vai tratar a ansiedade ao ponto de resolvê-la ou é a terapia que vai na causa? Explica pra gente como é que funciona primeiro, isso. eu sou psicóloga, então eu sempre entendo que as respostas, as soluções estão dentro da gente, né? Então, a medicação, ela vai ajudar, claro, porque tem uma questão fisiológica acontecendo, né? Isso tá aquém ali da sua alçada, então você precisa tomar uma medicação para que esse reequilíbrio orgânico prevaleça. Fato. Mas a psicoterapia é uma possibilidade de você entender, trabalhar, buscar quais ferramentas que você tem no seu funcionamento que você desconhece e que você precisa ter consciência delas para que você consiga manejar a sua vida de uma forma mais saudável. Entender, né, que terreno é esse que existe em mim que se torna espaço hábil e fértil para que esse transtorno permaneça nesse lugar. Então, eu acho que o autoconhecimento, e sempre vou insistir nisso, ele é fundamental para que você consiga se conhecer melhor e entender aquilo que você está vivendo, né? O que está acontecendo na minha vida? Eu falo que é desde uma gripe, né? Tudo bem, não, foi o vírus, foi, mas você estava suscetível a isso, a sua imunidade ela estava mais baixa. E por qual razão a sua imunidade estava mais baixa, né? O que me faz desenvolver uma depressão? O que me faz desenvolver um transtorno? O que está acontecendo no contexto da minha vida? Eu falo que olhares em recortes sempre vão te limitar. Amplie a possibilidade do seu olhar, que você com certeza vai encontrar muito mais respostas. Uma frase utilizada ultimamente é tentar olhar fora da caixinha, né? Muito bom. Ver o todo, né, doutora? Olhar todas as caixinhas em torno, né? Aliás, somos uma série de caixinhas. É verdade. Que pena que eu tenho que encerrar, mas olha, mais uma vez fica a dica. Você consegue acompanhar algumas dicas rápidas que toda semana a doutora está passando pra gente através do YouTube e a gente vai passar a página também. Como é que faz então, doutora? Bom, para quem gosta do que a gente está falando aqui, né? Eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, tá? Ali eu tô sempre postando alguma coisa, alguma reflexão, algum material para vocês. Se você tiver um Snapchat, eu tô legal. A Jaque não sabe, depois eu vou contar para ela. Agora. É Psi Pamela, PSI Pamela, que eu sempre, todo dia, eu falo alguma coisa, quero que as pessoas pensem naquilo, porque é engraçado que mesmo sendo psicólogo, né, aliás, por ser, eu estou sempre ali querendo ouvir de alguém, entender como as pessoas estão pensando, algum elemento que a gente traz, as discussões ampliam, né? É sempre importante a gente ser curioso no olhar do outro também. Sempre fantástico te receber. Obrigada, Parabéns querida. pelos seus esclarecimentos, pela maneira como você torna fácil a gente poder entender aquilo que pode estar acontecendo no dia a dia das pessoas, doutora. Obrigada, eu fico muito feliz, obrigada, adoro estar com você. Mais uma vez, obrigada. O Facebook está passando então para o pessoal, né? facebook.com/Pamela Magalhães Psicóloga e o canal do YouTube que a gente passou também, Minoterapia, né? Minoterapia. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima Obrigada, eu tarde. que agradeço. Eu vou para um break rapidinho, daqui a pouco eu volto.